Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. Chegamos à nossa 9ª lição, um assunto de extrema importância e relevância, né? Para os nossos dias, sempre foi, né, em todos os tempos, né? Mas nos dias que nós vivemos, como nós estamos acompanhando alguns trabalhos, algumas palestras, né, no nosso ministério, por exemplo, falando da relativização das coisas, né, do mundo, né, esse mundo relativizado. E aí entramos na nossa lição ímpios e justos debaixo do sol. Mais uma vez, irmãos, a gente gosta sempre de lembrar que o livro de Eclesiastes, Kohelet, aqui ele faz questão de deixar bem claro que toda a sua tese, né, toda essa sua tese, todo esse seu trabalho, essa observação, esse seu esquadrinhamento, ou seja, minucioso embaixo do sol, da vida, foi feito embaixo do sol, tá? Então nós vamos falar sobre ímpios e justos embaixo do sol. Jó, capítulo 21, versículo 7, diz o seguinte: por que vivem os ímpios? Olha a pergunta que Jó vai fazer. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam o seu poder? A maldade do homem, do ímpio, ela sempre incomodou o homem justo, né? O homem de Deus. Aqui eu costumo dizer que quando nós não nos incomodamos com a injustiça que está ao nosso lado, é porque nós já estamos fazendo parte, né? Nós já estamos fazendo parte. Nós precisamos ficar atentos. Quando nós olharmos por os atos de injustiça, irmãos, embaixo do sol, e nós não nos incomodarmos, nós não nos abalarmos, alguma coisa está errada, irmão Henrique. Portanto, estamos aqui com o nosso irmão Henrique, né, do Parque João Ramalho, para nós fazermos esse trabalho aqui junto. E a leitura bíblica está em Eclesiastes, capítulo 8, é curta, versículo do 10 ao 14, que vai tratar desse assunto, né? E também o 9, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, poucos versículos. E aí nós entramos no tópico 1, justos e injustos perante o homem. Antes de nós chegarmos ao cerne da nossa questão, que é apresentar o conceito de justiça, né? E que a justiça do homem é a justiça de Deus, apesar de que a justiça, o sistema de justiça terreno do homem, ele é sim uma inspiração divina. O homem por si só, ele seria incapaz de qualquer ato moral ou cívico, né? De qualquer tipo de ato moral ou cívico. Portanto, mesmo olhando para vamos dizer assim, para os povos, né? Os povos do mundo, né? Os ímpios, a gente vai ver que Deus sempre teve cuidado da sua criação. Mesmo do ímpio, ele deu o sistema de justiça, o sistema ético, o sistema moral. A gente vê muito isso na filosofia. Eu sei que tem muitos crentes que não gostam de filosofia, tá, irmãos? Tem crente que não gosta de filosofia. Eu acho que é mal compreendido, é que não compreendeu a filosofia. Se você for olhar a filosofia por si só, é boa. A própria palavra já diz, né? Sabedoria, filosofia, filhos da sabedoria. Portanto, é uma busca pela sabedoria. Na minha visão, o único problema era quem é que esses filósofos serviam. Aí nós encontramos o problema. Mas quando você vai olhar, é um povo, né, principalmente os gregos, eles trataram muito, muito exaustivamente dessas questões cívicas e morais. A questão da justiça, do homem justo. O que faz o homem justo? Os valores, né? Os valores. E quando nós olhamos para a filosofia, os valores da filosofia, entendendo a filosofia verdadeira, a gente vai ver que os valores são bons. Mas é como eu disse, o problema é que depois eles descambam pro lado errado, né? Eles vão para onde? Pro lado que eles são, né? Pro lado que estão. Vai sempre para o lado dos deuses, né? Mas em si, o conceito é bom, tá? Então, Deus coloca no mundo a garantia de que o homem não iria se destruir. O homem sem as bases morais e ética, ele se destruiria. Ele se destruiria. A sociedade sobreviveu até a chegada da palavra de Deus, essa luz que entrou e está entrando no meio do mundo, espalhando pelo mundo, ela sobreviveu como? Com os princípios éticos e morais inspirados por Deus. Aleluia. Povos bárbaros, terríveis, mas tinham seu código de ética, né? Olha que coisa! Matavam, violentavam, queimavam vivo, sacrificavam os próprios... Mas quando você começa a analisar essa sociedade, tinha um princípio ético e moral até mesmo no meio deles. Por quê? Porque senão eles se destruiriam. O ser humano se destruiria, né?
Então, nós precisamos entender isso. Ímpios e justo perante o homem. E aí eu gosto de Provérbios, né? Do capítulo 10, 20, né? Do capítulo 10 ao 20 e do 16, que nós sabemos que o livro de Provérbios, ele não é só aqueles provérbios curtinhos, né? Igual muitos acham, né? Ah, Provérbios é aquilo. A beleza do homem tá não sei o quê. E aí acabou. Ah, amar a Deus tá assim, e acabou. Não. Mas o Provérbios, ele é bem dividido, né? Então, do capítulo 10 até o 20, né? Tem a questão aí que é de Salomão. Aí entra a questão daqueles provérbios, chamados provérbios de sentenças, que são curtos, né? É sentenças por causa disso, são curtos. E esses provérbios de sentenças, geralmente as pessoas pulam. É igual a lei, né? Quando começa a ler a Bíblia, chega nos livros da lei, aí, não, isso aqui não, vai pulando, vai pulando, vai pulando. É a mesma coisa, quando chega nos provérbios de sentença, daqui é até legalzinho, mas eu vou pular. Aí pula e parte novamente para onde Salomão retorna, né? A palavra, sabendo que esses provérbios de sentença, eles são dedicados à palavra de Deus, vai dizer que eles são dos sábios. São sábios que compuseram ele, né? E não Salomão. Portanto, tem um legalzinho aqui, que ele vai falar sobre essa questão do homem mau. E o homem mau é falado, a palavra usada é filho de Belial, né? Belial, bem conhecido pelos crentes, né, essa palavra, né? A palavra Belial, ela aparece em diversas passagens bíblicas. Bastante. Ao longo da Bíblia, ela aparece muito, muito, muito. E aqui é interessante que ela é uma conjunção, né, da palavra Beli, que quer dizer sem, e Yaal, ou seja, nada, imprestável. Ou seja, homens imprestável. Então, nós precisamos entender justos e injustos perante o homem. Aí vem, o homem entende verdadeiramente o que é justiça? Se não fosse, né, essa lei moral e cívica que Deus inspirou no meio da sociedade, o homem seria capaz de entender o que é, por exemplo, justiça? O que é ser justo? Né? Porque a gente vê muito a justiça própria, né? A autojustiça. Como sempre, a meu propósito, né? Mas, e o que é justiça? Será que o homem entende dessa questão? Aí nós chegamos nessa questão, irmão Henrique. Justos e injustos perante o homem. Como que o homem, né, percebe essa questão do justo sobre a terra? Perfeito. Uma coisa interessante aqui, e detalhe, estou falando, o Moisés está inspirado, viu, irmão? Desde as 7, 8 ele veio, Deus veio usando ele. Pessoal, com relação à questão de justos e injustos, uma coisa que é importante observarmos no conceito de justo e injusto é que aqui o Salomão, ele começa a ficar, ele fica muito angustiado com a conduta do ímpio ou do injusto, porque essa pessoa, ela é facilmente percebida. Por quê? Essa pessoa é uma pessoa declaradamente má. É uma pessoa declaradamente errada do ponto de vista moral. Ou seja, é uma pessoa que tem prazer em fazer o mal, é uma pessoa que tem prazer em fazer aquilo que é errado. Ela tem prazer em transgredir a lei. É por isso que existem vários sinônimos para essa ideia do injusto, para essa ideia de pecado envolvendo injustiça. A injustiça é o ímpio, é o prevaricador. Existe uma série de adjetivos e de sinônimos que acabam se complementando e revelam essa característica contundente do injusto. O injusto é aquele que não tem compromisso nenhum com a verdade, não tem compromisso nenhum moral, ele é essencialmente mau e ele gosta de ser mau, ele sabe que ele é mau, ele sabe que existe um padrão e ele gosta de frustrar este padrão. Essa é a essência do injusto, do ímpio, do pecador. Mas, em contrapartida, em contraste a isso, você tem o justo. Já o justo, ele gosta de viver de modo piedoso, ele gosta de viver de modo pio, ele gosta de viver de modo correto, ele gosta de viver de modo íntegro, ele gosta de viver de modo honesto, ele gosta de viver de tal maneira que nenhuma mancha seja encontrado, seja quando ele está na frente de todo mundo ou quando ele não está na frente de ninguém, somente ele tem Deus e sua consciência. Então,
os homens eles acabam notando a diferença e o ser humano consegue reconhecer o que é o justo e o que é o injusto. O problema é que o injusto, tal como diz o texto aqui que o irmão Elias ele colocou, de Eclesiastes 8, 10 a 14, no versículo de número 10 é um versículo interessantíssimo. Ele coloca assim, ó, assim também viu os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse a sua sepultura. E os que fizeram o bem e saíram do lugar santo foram esquecidos na cidade. Também isso é vaidade ou inutilidade. Ou seja, o problema é que a impiedade, a injustiça, o pecado, devido ao versículo de número 11, na sequência, ele seduz, ela é sedutora. Como há uma demora para que as punições ocorram, como há uma demora para que o juízo seja executado sobre o pecado ministrado, as pessoas são seduzidas pelo modo de vida errôneo. Exatamente, irmão Henrique. Bem colocado essa questão aí. E é interessante, né, irmão Henrique, que quando nós vamos avançando no texto, né, tanto o versículo 10 já abre bem, dá um leque, né, e o versículo 14 lá no final do capítulo 8, né, vai dizer assim, há uma coisa sem sentido na terra, justo que recebe o que os ímpios merecem, e ímpios que recebe o que os justos merecem. Aí ele fala, não faz sentido isso aí, não faz sentido. É a primeira coisa que ele olha, ele fala, não, isso não faz sentido, cara. Olha a mente. Ou seja, ele se assombra, o Kohelet aqui, ele se assombra com as atitudes, né? É como se ele se assombrasse com aquelas atitudes. Ele fala, cara, como que pode? Como que pode uma coisa dessa, né? E isso incomoda ele. A gente vai lendo, vê que ele está incomodado com essa questão. E mais uma vez, ele está falando da vida embaixo do sol, né? Mas até sabendo que... E é ele que fala, embaixo do sol, o tempo todo falando, olha, eu só estou observando embaixo do sol, não estou falando de Deus, estou falando do céu, estou falando embaixo do sol. Mas chega uma hora que ele olhando para essas limitações dos homens, né, do seu tempo, né, e ele se incomoda de uma forma tão grande que ele começa a falar, isso não faz sentido, como que pode? Como que pode ser tão tolo, tão, né? Mas o interessante, quando ele chega lá no 9, o 1, ele vai dizer assim, refletindo em tudo isso, aí ele para refletir, né? A conclusão que cheguei, ou seja, a conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão na mão de Deus. Ele fala, quer saber de uma coisa? Está na mão de Deus. Não vou questionar, não vou falar. Uma coisa é certa, está na mão de Deus, né? E aí ele fala, o que os esperam, se é amor ou ódio, ele fala, ninguém sabe. Aí a gente fala bem assim, né? Nós conhecedores da Bíblia, glória a Deus, nós temos uma inteirinha aqui, né? Na nossa mão. É fácil, é fácil. Salomão não tinha uma, né? Nós temos. A gente fala, como assim? Mas afinal de contas, a gente não sabe o que espera. Salomão está falando que se espera o amor ou o ódio, ninguém sabe, né? Não, não é isso. Ele está falando, se é amor ou ódio, o que o espera? Ele fala, é decisão de Deus. Eu falo, não vou me meter, é decisão de Deus. É essa a questão. Não é que ele não sabe que o ímpio será punido, né? E que os justificados, né? Aí nós hoje em dia usamos justificados, porque na época de Salomão ainda não tinham justificados, né? Foram justificados todos eles, mas ainda não tinha esse exemplo. Mas ele vai falar isso aí. Ele fala, quer saber de uma coisa? Está na mão de Deus, faz o que Deus quiser. E eu não sei o que Deus vai fazer. Se ele quiser perdoar, ele fala assim, olha... Se eu chegar lá no céu e eu ver um cara desse daqui, não vou me assustar. Não vou me assustar. Porque nós temos um senso de justiça nossa, né? O crente, ele fala bem assim, esse daí vai pro inferno. Esse vai pro inferno. Como que nós sabemos quem vai pro inferno? Não está na soberania de Deus? Ah, mas eu conheço bem a palavra de Deus e esse daí tá enganchado, tá enrolado. Irmãos, cuidado. Quem vai pro céu ou pro inferno, quem decidirá é Deus. Não cabe a nós sequer conjecturar quem é que vai ser salvo ou não. Como diz Salomão, ou seja, cuide de sua própria vida, né? Vamos cuidar da nossa própria vida. Salomão fala, vou cuidar da minha vida, que eu não sei o que Deus vai fazer desse cara aí. Portanto, deixa que Deus cuide dele. E aí nós entramos no tópico 2, irmão. Justo e ímpios ou injustos perante o Senhor, né? Ainda mais nesse mundo relativizado que nós falamos, né? Onde as mídias sociais, né,
Todo mundo tem um canal no YouTube, gosta de falar bobagem, gosta de dar exemplos lá. A tal da cultura, que é engraçado, eu gosto de... Tem umas palavras que o povo das mídias, eles usam, que é interessante, né? Antigamente eu gostava das palavras dos políticos, naquela questão lá dos... Vossa Excelência, não me meça com vossa régua. Você olha e fala, nossa, que palavra bonita, né? Que palavra bonita. E hoje em dia a mídia, né, os midiáticos aí usam umas expressões interessantes, né? E vem falar sobre essa questão da cultura de ódio. Aí eu pergunto, cara, será que ele sabe do que ele está falando? O que é uma cultura de ódio? Que é a palavra da boca no momento, né? A cultura de ódio. Principalmente no cenário político que hoje nós estamos vivendo, né? Essa polarização, se fala muito nessa questão da cultura de ódio. E o povo tá lá, né? Só dando like, opa, é legal, tá. Todo mundo lá, né? É a era dos likes. Mas justos e injustos perante o Senhor. Quando a gente vai lá pro livro de Jonas, por exemplo, eu gosto da expressão de Jonas, eu sei que tem gente que defende Jonas a unhas e dentes. Quando vai falar mal de Jonas, né? Tem essa questão aí, mas Jonas, ele é o crente, irmãos. Tem dois crentes que eu gosto muito na Bíblia. Tô falando de crente. É Jonas e Pedro. Eu gosto muito de Jonas e Pedro. Jonas era extremista, né? E Deus ali diante daquela situação, Jonas fraquejando ali no sol, Deus faz uma plantinha nascer, subir, cobre Jonas dorme gostoso. Quando ele acorda no outro dia, cadê a planta? O verme entrou por dentro, comeu. Jonas fica extremamente chateado. A palavra fala extremamente chateado. Aí Deus olha para Jonas e fala, interessante, hein, Jonas? Mandei você pregar ali para uma turma de mais de 600 mil ali, que não sabe discernir da mão direita para a mão esquerda. Você foi engolido por um peixe, você foi fugir de mim, foi parar no fundo do mar, precisou te tirar, resgatar de lá com um peixe, para você fazer aquela pregação. Eu imagino a pregação de Jonas, cara, no meio de Nínive, igual um louco correndo, sem parar, gritando uma frase, aquele homem descabelado, né, que saiu de dentro do mar correndo, gritando. Mas aí você vê, aí Deus fala para Jonas, é justo? Essa é a palavra que Deus olha para Jonas, pergunta para ele, é justo o que você está sentindo? É justo? E Jonas turrão, né, crente? É justo até a morte. Ou seja, eu queria morrer, mas eu não queria fazer esse trabalho. Jonas era bocudo, né? Jonas era bocudo. Então, a pergunta vale para nós também, irmãos, hoje. Se nós sabemos o que é justiça, é justo saber que o mundo aí fora está caminhando para o inferno e nós, dentro do nosso senso de justiça, cultuamos a Deus, né? Lá na nossa congregaçãozinha, bancos macios, ar-condicionado, para os que tem, né? Ar-condicionado, confortável, e caminhando para o céu, enquanto a gente vê pessoas aí pelo mundo indo para o inferno, né? Aí Deus faria essa mesma pergunta para nós, é justo? Tá confortável, né, filho? Foi eu que te dei essa cadeirinha aí, né? Você sabe, né? Tá confortável, né? Mas é justo você sentar e ficar sossegadão aí, enquanto o mundo está caminhando para o inferno? Né? Então, aí que vem a questão. O homem verdadeiramente não sabe o que é justiça. Se não for o Espírito Santo de Deus para revelar e ele se dedicar à leitura da palavra e procurar o que Deus quer dizer com aquilo ali, ele se perde na justiça mundana, na justiça do mundo. E nós entramos então aqui no tópico 3, e aí, irmão, fica à vontade, irmão Henrique, para complementar o tópico 2 e entrar no tópico 3 já, que diz o seguinte, mesmo que seja debaixo do sol, o que faz uma pessoa ser justa? Bem, tô falando para vocês, pessoal, o homem tá inspirado, pessoal, uma coisa que é interessante, complementando o tópico 2, de fato, o Senhor, ele conhece, e eu gosto do texto de Salmos 1:6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Agora, a forma como esse perecerá vai acontecer, a Bíblia até detalha. A Bíblia fala que o ímpio ele está debaixo da ira de Deus e por isso sofrerá destruição. Romanos 1:8, 2 Pedro 3. O texto diz ainda que em Eclesiastes 8, da nossa leitura, Eclesiastes 8:13, diz aqui, ó, para os ímpios, no entanto, não irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias são como sombra, serão poucos. E olha que interessante, no final, o fim do ímpio, ele é trágico, doloroso e ironicamente justo. Ironicamente justo, porque
o Senhor, a base do nosso Senhor, o seu trono é firmado em justiça. Mas tal como o nosso irmão Elias colocou, não cabe a nós decidir ou julgar ou determinar para onde a pessoa, emitir o juízo final sobre a vida da pessoa. Não cabe nada a nós, isso cabe ao Senhor. Ele tem reservado, e isso é interessante, como o Elias comentou bastante, a angústia de Salomão, quando ele vê essa dualidade entre justos e injustos, e como é que um é mais bem sucedido do que o outro, sendo um injusto. O interessante dessa colocação de Salomão é que no final ele acaba, ele acaba colocando essas coisas, tal como o Elias sempre bem coloca, debaixo do sol. Ou seja, ele está sempre alinhando a visão com aquilo que o homem costumeiramente vê. Mas o interessante é que Deus, lá em Eclesiastes 3, nos desafia a olhar com seus olhos. E esses seus olhos são olhos que estão postos na eternidade. Olhar com os olhos de Deus é você olhar com os olhos da eternidade. É por isso que todas as comparações que são feitas para o ímpio são: ele é uma moinha que o vento espalha, ele é uma sombra, ele é uma erva que logo cresce e murcha, ele é um mar agitado, ele é uma tamargueira no deserto, é um leão que ruge, são raposas no deserto, são feras selvagens. Ou seja, são sempre adjetivos que mostram a rapidez e a transitoriedade do indivíduo. Por quê? Porque Deus ele tem exatamente o seu desígnio preparado para o injusto. Com relação à questão da justiça, como o irmão Elias colocou bem aqui, do início do tópico 3, o que faz uma pessoa ser justa? A gente acaba, no popular, a gente acaba entendendo que justo é uma coisa, é um preço justo, é um preço honesto. A gente acaba relacionando o justo com a questão de honestidade. Mas se nós formos para o texto bíblico, nós formos para a ideia teológica de justificação, a gente percebe que o conceito de justificação dentro do Novo Testamento, ele traz algumas outras ideias envolvidas, alguns outros conceitos envolvidos. Então, aquele que é justo diante de Deus é aquele que teve os seus pecados removidos por Jesus. Esse é o primeiro ponto. Aquele que é justo diante de Deus tem a justiça de Cristo transferida para ele. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto daquele que é justo é aquele que agora a sua sentença condenatória foi rasgada diante de Deus. Então, ou seja, ele mudou a posição dele diante de Deus por aquilo que Cristo fez nesses dois últimos conceitos. Ou seja, ele estava declarado como culpado, como criminoso, como morto. Ele estava sentenciado à ira de Deus e essa posição mudou. Então, esses três conceitos são o que carregam o conceito de justiça para nós dentro do conceito bíblico. Amém. Depois de tudo isso aí, não tem nem o que falar. Eu acho que é melhor nem falar, viu, irmão? Como diz o Salomão, fale pouco. Vamos falar pouco. Mas aí nós chegamos, né, o irmão Henrique, no tópico 4, sobre a questão do dilema de Abraão e a cidade dos 10 justos. Cara, olha, essa é excelente, né? Rapaz. Você vê que Abraão, ele não estava preocupado com ele não estava preocupado com Ló. Ele sabia que Deus estava ali e que Deus iria resgatar a família de Ló, né? Do seu sobrinho. Ele não estava preocupado com Ló. Ele estava preocupado com aquele povo. Um povo mau, né? A gente vê o ponto da palavra hoje, sodomia, né? Ser relacionado àquele povo, da maldade, a sodomia em si e tudo mais. A questão, hoje em dia, né? A gente precisa entender a sodomia, porque é algo que está bem presente no mundo, né? Vê que aqueles homens queriam possuir aqueles viajantes, assim, que colocaram, né? Os viajantes queriam possuí-los, né? Então, a gente vê o estado em que estava Sodoma e Gomorra. E Deus falou, olha, Abraão, eu vim para destruir. Eu vou destruir. Ele não fala bem assim, olha, eu vim analisar. Ele fala, não, eu desci para destruir. Eu vim destruir Sodoma e Gomorra. E se Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele já deixa bem certo. Ele fala, porque a medida do pecado deles atingiu, acabou. Eles atingiram a cota deles. E eu fico imaginando, cara, o que é necessário para que se atinja a cota de pecado? Deus falou, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou fulminar esse povo. Olha, esse povo foram longe. E Abraão está preocupado com esse povo ainda. Está entendendo o coração de um crente verdadeiro? De um crente, de um homem que anda com Deus verdadeiramente? E Abraão andava com Deus? Ele estava preocupado com aquele povo. Ele falou, Senhor, mas não tem como salvar alguns, né? Aí tá,
50, Senhor. E aí ele vai descendo, tá, tudo bem, vamos fazer tal, X quantidade. Até ele chegar nos 10, ele fala, Senhor, mas e se eu achar 10, Senhor? E Deus vai para Abraão e fala, Abraão, vamos fazer o seguinte, você achar até um. eu poupo a cidade. Mas vê que não tinha uma pessoa justa naquela cidade. Mas o que a gente olha nesse embate aqui é o coração de Abraão. A preocupação de um homem que foi justificado, que tem a sua justiça em Deus, ele tem a preocupação com o próximo. Ah, mas é ímpio, é perverso, é sei lá o que mais. Matou. Né? Hoje em dia é muito falado nas mídias, principalmente nos jornais televisivos, que é mais sangue do que outra coisa, né? E a gente olha e quando vê uma certa situação de alguém que foi morto pela polícia, aquele homicida que foi morto com a polícia na troca, você fala bem assim, demorou, um a menos. Abraão não. Abraão fala bem assim, Senhor, não dá para salvar nem que for um pouquinho deles. É uma cidade imensa, não dá para salvar alguns. Poxa, nessa cidade tão grande, não tem um pouquinho, 50, Senhor, pelo menos. Então você vê que o coração de Abraão estava voltado para a misericórdia de Deus, ele estava apelando para a misericórdia de Deus, para que Deus poupasse aquele povo. Ele fala, poxa, então vamos salvar alguns pelo menos, né, já que o Senhor vai destruir a cidade. E esse sentimento aqui nós temos que ter. Nós que somos cristãos devemos olhar para essa Sodoma e essa Gomorra que está ao nosso redor, né? E a gente ter o mesmo sentimento que Abraão, falar, Senhor, salva pelo menos 50 aqui, salva pelo menos esse daqui, Senhor, né? O comprometimento com Deus. Então, é uma passagem muito boa, né? Excelente para nós analisarmos. E aí a gente entra já na questão de Asaf, né? Do Asaf, quando ele olha a vida do ímpio, né? E isso é bem comum nos nossos tempos, né? Principalmente já na questão jovem, né? Como eu digo, ainda não teve tempo, né, para passar pela maturidade da vida, não teve algumas experiências, e a experiência vai nos moldando, né? A experiência nos molda, e o mundo hoje em dia ele é altamente sedutor para o jovem, né? Principalmente para o jovem, ele investe muito na sedução ao jovem, né? Então, a gente vê que Asaf, ele olhando para aquela situação do ímpio, e ele fala, poxa, mas chegou ao ponto dele questionar, para que então que eu sirvo a Deus? Para que eu sirvo a Deus? Olha para esse povo. E ele começa a relacionar a vantagem desses homens ímpios, e chega um ponto que ele fala assim, parece que eles nem adoecem, são belos, são fortes, e começa a dar as características e fala, poxa, para que então? No entanto, quando ele busca a Deus, olha onde ele vai encontrar a resposta. Na casa do Senhor. Quando ele vai orar a Deus, quando ele vai falar com Deus, Deus fala, olha, Asaf, não é bem assim, filho, não é bem assim. E o Senhor vai mostrar para Asaf o fim do ímpio. Então, irmão Henrique, para nós finalizarmos aí o dilema de Asaf, os bem-aventurados ímpios, né? Fique à vontade para fazer as considerações, o encerramento para nós nessa questão aí. Irmãos, tal como nós colocamos no ponto anterior, né? Os ímpios, eles são sedutores. Seu modelo de vida é sedutor. Colocou em Eclesiastes, a gente leu o texto de Eclesiastes 8:10, que mostra que no enterro deles, tinha gente que tinha ido no enterro chorar o ímpio. Por quê? Porque eles são extremamente sedutores. E não só são extremamente sedutores, mas são também extremamente persuasivos. O seu modelo de vida é persuasivo. Tal como a gente colocou, como eles vivem debaixo da impunidade, eles são extremamente persuasivos pelo seu modo de vida. É isso que está lá em Judas, no capítulo número 4. Eles entram a ponto de dissolver a graça de Deus, convertem a verdade de Deus, relativizam tudo. E o Asaf, ele enfrentou esse grande dilema da vida dele, tal como o irmão Elias colocou, lá no Salmo, no capítulo número 70, no Salmo 73. Você percebe que a angústia de Asaf é tão profunda que ele é obrigado, ele começa o salmo reconhecendo a bondade de Deus, mas na sequência ele já introduz uma confissão. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, verso de número 2. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ele falou assim, eu sou ministro de louvor, toco na banda, tô lá, dirijo o coral, ajudo todo mundo, só que tem um porém, para mim foi difícil. Eu cheguei ao ponto de abandonar tudo e jogar tudo pro alto. Por quê? Aí ele fala no versículo de número 3, porque eu tinha inveja dos soberbos.
Eu vi a prosperidade desse pessoal e ficava impressionado. Não tem aperto na morte, sua força está firme, braço continua forte, o camarada tem todos os dentes na boca, as pernas estão fortes. Eu tô vendo que a bondade cerca ele como um colar. Eles vivem de forma maliciosa, erguem a boca contra os céus, blasfemam contra Deus, aumentam riquezas, enquanto eu tô purificando meu coração, andando na presença de Deus e vivo pior que esses homens. Aí, de fato, tal como o nosso irmão Elias, ele coloca, até o dia que ele foi lá e entrou na casa de Deus. E quando ele entrou na casa de Deus, aí sim, ele começou a entender que havia, mais uma vez, meus queridos, um desígnio eterno. Mais uma vez havia um desígnio nas mãos de Deus em relação aos ímpios. E que essa prosperidade toda, essa beleza toda, ela é fugaz, ela é passageira. É por isso que, como dizia o irmão Leonardo Ravenhill, os nossos pés estão aqui, mas os nossos olhos na eternidade. A nossa mente está alinhada com Deus. É por isso que nós fomos justificados com Jesus e hoje nós assentamos em lugares celestiais. O Senhor nos alinhou com o Senhor Jesus. Nós estamos plantados nele, Romanos capítulo 6. Nós estamos ligados com ele, tal como está em Colossenses no capítulo 3. E ligados com ele nós estamos escondidos em Deus, sentados em regiões maravilhosas, celestiais, Efésios 1 e 2. Ou seja, a nossa dimensão, ela não é a dimensão de debaixo do sol. A nossa dimensão é em cima no céu. Então, a nossa mente, a nossa visão, ela não se alinha com os bem-aventurados ímpios, mas a nossa mente, a nossa visão, ela se alinha com a visão de Deus. Por mais que seja curta, ele colocou a eternidade nos nossos corações. E o Espírito Santo, ele é aquele que revela a mente de Deus dentro dos nossos corações. Lembra que nós temos ele dentro de nós, é ele que revela a mente de Deus dentro de nós. Então nós temos mais lampejos de eternidade do que qualquer outro tipo de homem. Continue servindo a Deus, continue confiando na presença dele, não olhe para o ímpio, foque-se em Deus e na eternidade. Deus continue abençoando todos vocês, em nome de Jesus. Amém.